A pequena igreja da cidade já estava quase vazia quando Lucas entrou apressado, olhando ao redor como alguém que não sabia exatamente o que estava fazendo ali. Durante anos ele evitou lugares como aquele, mas naquela noite ele já não sabia mais para onde correr. Lucas era um homem forte, acostumado a resolver seus próprios problemas. Trabalhava muito, cuidava da família e sempre acreditou que a vida dependia apenas das próprias decisões. Mas naquela semana tudo havia mudado. Sua filha de 8 anos estava internada no hospital após um diagnóstico que nenhum pai está preparado para ouvir. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas naquela manhã disseram algo que Lucas nunca esqueceria. Agora só podemos esperar. Esperar era algo que ele não sabia fazer. Lucas sempre acreditou em ação, em trabalho duro e em encontrar soluções. Mas pela primeira vez em sua vida ele se sentia completamente impotente diante da situação. Foi por isso que ele entrou naquela igreja naquela noite. Não porque fosse um homem religioso, mas porque não restava mais nenhum lugar para onde ir. Lucas caminhou lentamente pelo corredor silencioso do templo, ouvindo apenas o som de seus próprios passos ecoando no chão. Algumas velas ainda estavam acesas perto do altar, iluminando o ambiente com uma luz suave e tranquila. Ele se sentou no primeiro banco e colocou as mãos no rosto, tentando segurar as lágrimas que insistiam em aparecer. Durante alguns minutos ele ficou ali em silêncio, olhando para o altar. E então, pela primeira vez em muitos anos, Lucas decidiu fazer algo que nunca imaginou fazer. Ele começou a orar. No início as palavras saíam confusas, quase como um desabafo. Deus, eu nem sei se o Senhor está ouvindo, disse ele em voz baixa. Lucas nunca soube exatamente como se faz uma oração, mas naquele momento ele não estava preocupado com isso. Ele apenas precisava falar. Eu sempre achei que podia resolver tudo sozinho, continuou ele olhando para o chão. Mas dessa vez eu não consigo. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto falava. Se existe alguma coisa que eu possa fazer, qualquer coisa eu faço. O silêncio da igreja parecia ainda mais profundo. Mas Lucas continuou, só não deixa minha filha ir embora. Aquela frase saiu quase como um sussurro. Era a oração mais sincera que ele já fez em toda a vida. Lucas ficou ali alguns minutos com os olhos fechados, respirando profundamente. Ele não esperava ouvir uma resposta, mas algo aconteceu. Lucas ouviu um barulho leve atrás dele. Quando virou o rosto, viu uma senhora idosa sentada no banco algumas fileiras atrás. Ele tinha certeza de que estava sozinho quando entrou na igreja. A mulher olhava para ele com um sorriso tranquilo, como alguém que parecia entender exatamente o que estava acontecendo. Às vezes a resposta chega de um jeito que a gente não espera, disse ela calmamente. Lucas enxugou as lágrimas rapidamente. Ele se sentiu um pouco envergonhado por alguém ter visto aquele momento tão pessoal, mas a senhora continuou falando com a mesma serenidade. Você ama muito sua filha, não é? Lucas assentiu em silêncio. Então continue acreditando, respondeu ela. Lucas respirou fundo e tentou agradecer pelas palavras, mas quando olhou novamente para o banco onde a senhora estava sentada, ela não estava mais lá. Lucas se levantou rapidamente, olhou ao redor da igreja. Não havia ninguém, nem mesmo o som de uma porta sendo aberta. Era como se ela tivesse desaparecido. Lucas ficou parado por alguns segundos tentando entender o que tinha acontecido. Talvez ela simplesmente tivesse saído sem que ele percebesse, ou talvez tivesse sido apenas imaginação. Mas naquele momento o celular dele começou a tocar. Era o hospital. Lucas atendeu imediatamente com o coração disparado. Do outro lado da linha, a voz do médico parecia diferente. Senhor Lucas, algo inesperado aconteceu. Lucas sentiu o corpo inteiro gelar. Eu sou Aurora e naquela noite Lucas descobriu que às vezes uma oração desesperada pode abrir caminhos que ninguém imaginava. Lucas ficou parado no meio da igreja, segurando o telefone com as mãos tremendo. O médico do hospital continuava falando do outro lado da linha, mas por alguns segundos ele mal conseguiu ouvir as palavras. A única coisa que Lucas conseguiu entender foi que algo havia mudado no estado de saúde de sua filha. O médico parecia surpreso, quase confuso com o que estava acontecendo. Os exames acabaram de chegar, disse o médico com um tom diferente daquele que Lucas havia ouvido pela manhã. Precisamos que o senhor venha até o hospital imediatamente. Lucas saiu da igreja quase correndo. O coração batia forte enquanto ele atravessava as ruas da cidade dirigindo em direção ao hospital. Durante todo o caminho ele pensava na oração que havia feito minutos antes. Pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentia algo que não sentia há anos: esperança. Quando chegou ao hospital, encontrou o médico esperando por ele no corredor da ala infantil. O rosto do médico mostrava uma mistura de surpresa e curiosidade.
Eu não sei exatamente como explicar isso, disse o médico enquanto caminhavam até o quarto da menina. Lucas sentiu o coração apertar. Ele não sabia se aquilo era uma boa ou uma má notícia. O médico abriu a porta do quarto lentamente. Lucas entrou e viu algo que jamais esqueceria. Sua filha estava sentada na cama. Horas antes ela mal conseguia se mover, mas agora estava acordada, conversando calmamente com uma enfermeira. Quando viu o pai entrar, abriu um sorriso que Lucas pensou que talvez nunca veria novamente. Lucas ficou parado por alguns segundos sem conseguir falar nada. A enfermeira olhou para ele e disse algo que parecia impossível. Ela começou a melhorar de repente, explicou a enfermeira. Os sinais vitais mudaram completamente. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele segurou a mão da filha, tentando entender o que estava acontecendo. Mas foi então que ela disse algo inesperado. Papai e a vovó da igreja disse que eu ia ficar bem. Lucas franziu a testa imediatamente. Que vovó? Perguntou ele, tentando entender o que a filha queria dizer. A menina apontou para a cadeira ao lado da cama. Ela estava sentada ali, disse ela com naturalidade. Ela falou que você estava orando por mim. Lucas sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro. A descrição que a filha fez era exatamente igual à senhora que ele havia visto na igreja. Mas havia algo estranho. Ninguém tinha visto aquela mulher entrar no hospital. A enfermeira confirmou, nenhuma visitante havia sido registrada naquela ala. Naquela noite Lucas voltou à igreja. Ele precisava entender quem era aquela mulher. O templo estava silencioso novamente, exatamente como algumas horas antes. Lucas caminhou até o mesmo banco onde havia feito sua oração. Ele olhou ao redor tentando encontrar algum sinal da senhora, mas não havia ninguém. Foi então que algo chamou sua atenção. Sobre o banco havia uma pequena fotografia antiga. Lucas pegou a foto com curiosidade. Na imagem estava a mesma senhora. Atrás da fotografia havia uma pequena inscrição escrita à mão. Lucas leu lentamente as palavras. Ana Duarte, fundadora desta igreja. A data de nascimento estava logo abaixo, e também a data de falecimento. Lucas sentiu o coração acelerar ao perceber algo impossível. Aquela mulher havia morrido há mais de 30 anos. Lucas ficou em silêncio olhando para a fotografia. Naquele momento ele finalmente entendeu algo. Algumas respostas não precisam de explicação. Lucas se ajoelhou no mesmo lugar onde havia feito sua oração mais cedo. Mas dessa vez suas palavras eram diferentes. Agora não era uma oração de desespero. Era uma oração de gratidão. Ele agradeceu por sua filha, pela segunda chance e pela esperança que havia encontrado naquela noite. Lucas saiu da igreja com uma certeza que nunca teve antes. Algumas pessoas chamariam aquilo de coincidência. Outras chamariam de sorte. Mas Lucas sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu sou Aurora, e naquela noite ele descobriu que quando uma oração é feita com todo o coração, às vezes o céu realmente responde.